Na aula de hoje a gente vai falar do Teorema de Gauss, ou Teorema da Divergência. Vamos ler o enunciado. Seja W uma região fechada e limitada de R3, cuja fronteira, fronteira de W, é uma superfície orientada positivamente. Se F é um campo vetorial de classe C1, um subconjunto aberto de R3 que contém W, então o fluxo sobre a fronteira de W, sobre a superfície, que é a fronteira de W, é igual ao divergente de F sobre W. Aqui eu vou dizer que essa fronteira é regular ou regular por partes. Então vamos pensar um pouquinho, né? W é uma região de R3, então deixa eu colocar aqui. Pode ser uma região limitada, né, por uma superfície assim, de R3 aqui. Então W é a região que está aqui dentro, né? A fronteira de W é essa casquinha do sólido aqui, que fecha a região W, é uma superfície orientada positivamente. A gente já tinha visto que superfície fechada orientada positivamente, que o vetor normal está apontando para fora da minha superfície, né? Então o vetor normal está apontando para fora, isso que é orientada positivamente. F é um campo vetorial de classe C1, num conjunto aberto de R3 que contém W. Né? Então, em alguma região aqui que contém o W, o meu campo é de classe C1. Se ele for de classe C1 no R3 inteiro, ótimo, né? Mais fácil, mas eu tenho que conseguir inserir W numa região onde o campo seja um campo de classe C1. Então, o fluxo sobre a fronteira, que é uma superfície, né, que é essa daqui, que vai ser uma superfície regular ou regular por partes, o fluxo sobre essa fronteira, sobre a superfície que fecha a minha região W, é igual ao divergente de F sobre W. Então, às vezes a superfície, por exemplo, pode ser dentro de uma esfera, a minha região W pode estar limitada aqui por um cilindro. Então, W seria a região interna ali do cilindro, e a minha superfície, o bordo de W, né, a fronteira de W, ia ser formada pela superfície lateral do cilindro, por essa tampinha de cima aqui e pela tampa de baixo. Né? Então, esse bordo aqui seria formado por, deixa eu colocar, seria a superfície lateral do cilindro, mais, né, união com a tampa de cima, mais a tampa de baixo. Então, a região W seria a parte tudo que está dentro, e a fronteira de W seria formada por essas três superfícies. A superfície lateral do cilindro, mais um disco aqui em cima e um disco aqui embaixo. Então, vamos ver um exemplo. Calcule o fluxo do campo F para fora da superfície da caixa, limitada pelos planos x igual a 0, x igual a 1, y igual a 0, y igual a 1, z igual a 0 e z igual a 2. E F é esse campo aqui. Então, é um paralelepípedo. Vou colocar aqui mais ou menos, é uma superfície, né, fechada, regular por partes. Aqui vai aqui no 2, aqui no 1, né? Então, x igual a 1, y igual a 1, z igual a 2. Então, seria aqui. Então, a minha superfície, o S, né, que é o bordo de W, onde W é essa região aqui, toda limitada por esse paralelepípedo. Formado pelos planos x igual a 0, y igual a 0, y igual a 1, z igual a 0, z igual a 2, e esse é o campo F. Então, o que aqui me diz o Teorema de Gauss? Que o fluxo sobre S desse campo é igual ao divergente sobre a região W, vou chamar de W a região aqui interna, divergente sobre W, quer dizer, a integral tripla sobre W do divergente de F, dx, dy, dz. Então, vamos calcular o divergente daquele campo. Vou derivar isso aqui, esse i aqui, né, a primeira coordenada em relação a x, a elevado a x, vou repetir o seno de y, mais o segundo em relação a y, então, e elevado a x, derivada do cosseno de y dá menos seno de y, mais a derivada desse último em relação a z, então dá 2zy.
Esse aqui cancela com esse, então o divergente fica 2EY. Então aqui eu tenho que o fluxo vai ser calculado pela integral sobre W, que é essa região ali dentro, de 2ZY, dx, dy, dz. Bom, aqui o z vai de 0 a 2, o y vai de 0 a 1, o x vai de 0 a 1, 2ZY. Então é uma integral simples de fazer, bem mais fácil do que ter que parametrizar cada face ali para fazer a conta. E se você fizer a conta, isso dá 2. Vamos ver mais um exemplo. Calcule o fluxo do campo F sobre a superfície S, definida por isso aqui, por essas três expressões. Então vamos fazer por partes. Esse primeiro aqui, vou colocar de laranja, essa primeira aqui, é um paraboloide. Deixa eu colocar os eixos em preto primeiro. X, Y, Z. Então vai me dar um paraboloide com concavidade para baixo, vem aqui, quando x e y são 0, dá aqui no 9. Isso vai me dar um paraboloide aqui. Como é z entre 0 e 5, que seria uma circunferência, né, no z igual a 0 de raio 3. Só que aqui seria o 9, mas eu só vou considerar até o 5, né? Vamos botar aqui o 5. Porque a expressão ali está me dizendo que vale essa regra para z entre 0 e 5. Então eu vou apagar essa parte aqui de cima, né? Isso aqui, deixa eu botar uma borracha menor. Isso aqui eu vou apagar, que eu não vou considerar só esse pedaço de baixo. Vou fazer essa de baixo aqui. Deixa eu colocar os eixos. X, Y, Z. Aqui é um paraboloide com cavidade para baixo de novo, começa aqui no 8. Então, daria aqui para baixo. Bom, vai lá para baixo, mas eu quero só a parte que está dentro da circunferência de raio 1. Então, aqui tem uma circunferência de raio 1, que vai bater aqui em algum lugar. Então, eu só vou querer considerar esse pedaço. Bom, aqui a altura é isso aqui. Quando eu coloco x2 mais y2 igual a 1 nessa equação, fica 8 menos 3, dá justamente na altura 5 aqui, né? Aqui é 5. Então vai colar aqui, mas eu tenho que ver aqui qual é o tamanho dessa circunferência aqui, nesse plano z igual a 5. Quando eu coloco aqui nessa equação, z igual a x2 mais... Não, z igual a 5, vai me dar 5 igual a 9 menos x2 mais y2. Então, vai dar x2 mais y2 igual a 4, ou seja, aqui é uma circunferência de raio 2 e aqui é de raio 1. Eu já juntei os três numa figura, deixa eu colocar aqui. Vou botar aqui para baixo. Deixa eu... Ops. Puxar aqui para cima. Então, a figura é mais ou menos assim, aqui é raio 1, aqui é raio 2, aqui embaixo é raio 3. Então, é formada por essa superfície lateral aqui do paraboloide de laranja. Vou tirar. Aqui, de laranja aqui. Ops, desenhar. Por essa partezinha aqui de cima, que tá aqui. Aí, para x2 mais y2, entre 1 e 2, que tá aqui, vai ser esse pedaço do plano z igual a 5. Deixa eu colocar de outra cor. Do z igual a 5 aqui. Então, ela é formada por esse pedaço do paraboloide, esse pedaço do plano z igual a 5, esse pedaço do outro paraboloide, mas não é uma superfície fechada. E eu só posso usar o teorema de Gauss numa superfície fechada, então o que eu tenho que fazer é fechar uma outra superfície, vou colocar aqui de vermelho, que pode ser esse disco aqui, de raio 3, que está aqui no plano z igual a 0. Então, se eu juntar, né, a minha S, que é formada por esses três, né, aqui esse pedaço de plano, esse pedaço de paraboloide e esse pedaço do outro paraboloide. União, vou chamar de S1, esse disco aqui embaixo, S1. Isso dá uma superfície fechada que é fronteira da região W, que estaria aqui dentro, limitada por essas três superfícies. Essa aqui que seria a minha fronteira de W.
Aí eu tenho que orientar tudo para fora. Então aqui daria assim, né, para fora. Aqui, assim. E aqui para fora. Então esse S1 com disco de raio 3 no plano XY com normal para baixo, para ficar para fora da região W. Então assim eu posso usar o teorema de Gauss. Vamos ver quem é o campo ali, vou botar de novo aqui para... Bom, vamos calcular o divergente direto do campo. O divergente de F é igual. Vou derivar aqui em relação a x, esse em relação a y, esse em relação a z, então vai me dar 1. Aí a derivada do outro em relação a y dá menos 2, porque aqui não tem y, e a derivada aqui em relação a z dá 1. Então o divergente é zero. O que me diz o teorema de Gauss? Que é o fluxo sobre a fronteira de W, que é essa união aqui, é igual à integral tripla sobre W do divergente de F dx, dy, dz, e isso aqui é zero. Então, a gente vai ter que calcular isso aqui, só que a fronteira de W é S, união S1, e eu quero o fluxo sobre S. Né? O que a gente quer calcular é o fluxo desse campo sobre a superfície S, que é formada por essas três expressões aqui, que seria essa parte laranja, o pedacinho de plano azul e esse pedaço verde aqui. Então, o que a gente tem? Que é a integral sobre S, união S1, S1 com essa orientação, né, normal para baixo, de f ds é igual a zero, ou seja, o fluxo sobre S, que é o que a gente quer calcular, é igual a menos o fluxo sobre S1 de f ds, porque aqui é o S mais o fluxo sobre S1, né? Então dá isso aqui, que vai dar a integral sobre S1 com normal para cima, né? Porque tem esse menos, se eu considerar o S1 com normal para cima, de f ds. Então é isso aqui que eu tenho que calcular para eu obter a integral, o fluxo sobre S. Então vamos calcular aqui, deixa eu colocar de novo o campo. Bom, campo é isso tudo, mas vamos lembrar que só vai me importar a terceira componente, x mais z2, né? Porque eu vou ter o S1, a normal aqui. Eu posso pensar que a minha superfície S1 está orientada, né? Está orientada não, está parametrizada por x, y e 0. Né? O normal seria a derivada de f, que é zero, em relação a x, menos derivada de f em relação a y, aqui menos, né? Menos fx, menos fy, 1. Poderia ser o normal, né? A f é constante igual a zero. Essa é a f, né? Igual a zero. 1. Então, 0, 0, 1. Então, aqui vai dar sobre o disco, né? De raio 3. O campo tem a primeira coordenada, tem a segunda, a gente pode repetir aqui, mas o que vai importar é a terceira coordenada, porque eu vou fazer produto escalar com 0, 0, 1, que é x mais z2, z mais x2. O z é 0, então fica aqui 0 mais x2, produto escalar com 0, 0, 1, dx dy. Então vai dar integral sobre o disco de raio 3, de x ao quadrado dx dy, e aí se você faz a conta, isso dá 81 π sobre 4. Então, para usar o teorema de Gauss, a gente tem que lembrar que a superfície tem que ser fechada, né, vai delimitar uma região W e está orientada positivamente, orientada para fora. Então, como nesse caso aqui, onde ela não está fechada, a gente tem que fechar, né, não pode esquecer de fechar para usar o teorema de Gauss. Então, depois a gente vê